Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, da Mary Del Priore, Do Outro Lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. Então, nessa primeira parte, eu vou procurar falar sobre como surgiu o movimento e numa segunda parte eu vou falar mais especificamente como é que ele entrou aqui no Brasil. Então, essa mais ou menos período aí, século XIX, vai ficar restrito ao século XIX, né? Bom, o espiritismo ele vai surgir numa época em que a eletricidade ainda estava dando seus primeiros passos, tá? A gente vem lá de 1600, William Gilbert, ele já imaginava a Terra como tendo magnetismo terrestre, né? Que explicava o movimento aí das bússolas, né? E em 1740 você já tem ali o fenômeno de eletrostático, né? A eletricidade estática, né? Já era conhecida já desde os gregos, né? Então isso vem se desenvolvendo até que em 1740 eles descobrem uma fórmula de acumular essa eletricidade estática numa garrafa com líquido. Você tinha um mecanismo que você conseguia carregar essa garrafa com o que chamaria na época fluido elétrico, né? Isso é o que hoje a gente conhece como capacitor. Então, a garrafa de Leyden nada mais é do que um capacitor. Então, ela acumulava cargas elétricas, tá? Em 1750, Benjamin Franklin faz as invenções dele do para-raio, né, as pesquisas com para-raio, né? E em 1773, o Frank Mesmer, ele faz trabalhos na área de medicina, de cura, tratamento, usando o que ele chama de magnetismo animal, tá? Então seria um fluido que as pessoas teriam e que ele poderia harmonizar esse fluido para atingir a cura das doenças. Em 1790, ainda dentro desse magnetismo animal, tem a controvérsia entre o Luigi Galvani e o Alessandro Volta sobre experiências com sapos que o Galvani fez, que você pegava sapo morto e quando você colocava lá dois metais lá na perna do sapo, a perna do sapo dava um ricochete. Então, para o Galvani, isso era uma prova de que havia realmente um magnetismo animal em todos os animais, todos os seres vivos, né? O Alessandro Volta disse que não, isso não era um magnetismo animal. Isso era o resultado de uma descarga elétrica que você promove entre esses dois metais. E com isso, com esses dois metais, ele conseguiu fazer a primeira pilha, né? Acumulando vários desses metais em série, ele conseguiu fazer a primeira pilha. Então, e desfez a ideia de magnetismo animal, né? O Humphrey Davy já começou a somar várias pilhas em série, uma quantidade de centenas de pilhas, e ele conseguiu então criar o arco voltaico e assim começar os primeiros experimentos de iluminação pública, né? Porque o arco voltaico dava uma intensidade muito forte na luz, não dava para ser na residência, tinha que ser uma iluminação mais aberta. Então abriu o caminho aí para a eletricidade. Então você veja que esse período, ó, estamos falando aí do Dave em 1800, 1808. Em 1830, o Michael Faraday vai descobrir a indução eletromagnética, o motor elétrico, converter eletricidade em movimento. Em 1832, o Morse vai pegar essa ideia e vai fazer o telégrafo. Tá? Em 1879, a lâmpada elétrica por Edison. E 1880, a corrente alternada, enfim. Você vê que esse período do século XIX, a energia elétrica ela está despontando. Então, outra questão que também ocorre no final do século XIX, né, é que você estava ali consolidando uma série de teorias físicas, inclusive o eletromagnetismo de Maxwell, 1860, tá? Vamos guardando essas datas, porque ó, o livro dos Espíritos do Kardec vai surgir em 1857, ó, tá bem dentro aí desse período aí.
Então, segundo essa teoria do Maxwell, né, você tinha um campo eletromagnético, ou seja, um campo elétrico com um campo magnético. Ele poderia se propagar ao longo do espaço e assim propagar uma onda, seria que ele chamou de onda eletromagnética. Essa onda ela se propagaria numa velocidade no vácuo de 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. Aí a pergunta que fica é, essa velocidade dessa onda é em relação a quê? Porque, por exemplo, quando você vê na praia, você vê aquelas ondas do mar chegando, você pode até dizer, essas ondas estão andando a 2 metros por segundo. Em relação a quê? Em relação à praia, à areia, né? A areia da praia. Mas a onda eletromagnética está andando com essa velocidade toda em relação a quê? Eles imaginavam que pudesse existir um fluido que permearia todo o universo, um éter. Então essa ideia de éter foi desenvolvida posteriormente, né, por Lorentz, por Poincaré, mas depois ela foi descartada por Einstein na relatividade em 1905. Tá? Então eu queria marcar essa questão. Veja, a eletricidade, ela, na época do Kardec, estava começando a se desenvolver. Mais tarde, alguns princípios do início da eletricidade foram abandonados. Por exemplo, magnetismo animal. Se realmente se pensava nisso no começo, mas depois isso foi afastado. Éter. Éter, realmente se pensava na existência de um éter, mas depois, com Einstein em 1905, isso foi abandonado. Então, essas teorias, à medida que o homem foi consolidando esse entendimento, isso foi sendo reformulado. Mas o espiritismo ele vai surgir em cima desses princípios iniciais aí. Existe uma série da BBC que eu deixo aqui e que ela explica bem essa origem da eletricidade. Então, nesse início da eletricidade, a gente pode destacar o Mesmer. Ele é um médico, nasceu em 1734, morreu em 1815, né? Que ele trabalhava com a ideia de fluido magnético, onda magnética, vibração magnética. Existe um fluido magnético, um magnetismo animal que está dentro de cada ser vivo, tá? Então, você tem um fluxo energético com ondas vibracionais no seu corpo. Se você tiver algum bloqueio nessa vibração natural que você tem, isso vai causar causa de doença. Então essas vibrações que você tem no seu corpo, elas sofrem as influências das vibrações que existem nos astros. Então o planeta, Saturno, Plutão, Marte também tem suas vibrações que entram em ressonância com as suas vibrações. E assim elas interagem. Então existe essa interação. Então a coisa funciona mais ou menos como um ímã. Você tem um ímã, né, tem lá a sua força magnética interna. A gente também teria a nossa, tal como um ímã. Tá? O magnetizador, o Mesmer, a tarefa dele era equilibrar essas energias. Tá? Então ele atuava nesse sentido. Então a cura ela não vinha do ímã propriamente dito que ele usava, né? Ele usava ímãs para equilibrar esse campo magnético. Então não era por meio desse ímã que ele curava, mas ele era apenas um instrumento para ativação do fluido magnético. A cura mesmo era obtida a partir da energia vinda dos astros, tá? Então essa é basicamente a ideia do Mesmer. Ele conseguiu realizar curas na sua época, inclusive pessoas que não tinham assistência médica se viam ali na possibilidade de ter esse tratamento. Então, e assim se desencadeou esse mecanismo ali com Mesmer. Então, em determinado momento, o Mesmer ele abandonou essa ideia dos ímãs, né? E passou a usar outros objetos. Um dos objetos que se tornou mais famoso era a tal da tina mesmérica. A tina mesmérica é uma espécie de uma banheira que várias pessoas ficavam naquela banheira lá com água, tá? E ele submetia essa banheira a
a eletricidade vinda de uma garrafa de Leyden. Ele carregava previamente essa garrafa de Leyden e depois, em determinado momento, aplicava um choque ali naquela banheira para que todo mundo sentisse o choque. E ali, ó, estou equilibrando as energias de todo mundo. Atenção, vai doer um pouco, mas vai ser importante, tá? Então, por esse tratamento, eles isso causava um grande impacto nas pessoas, ficavam impressionadas com aquilo, porque realmente era uma coisa que todo mundo sentia o choque, né? Então havia realmente uma crença de que aquele fluido elétrico era um fluido vital da natureza magnética, né? Então essa ideia, ela casa com a ideia de um fluido vital, de um éter que fizesse parte do universo, né? Bom, então em 1784, um grupo de cientistas, incluindo Lavoisier e Benjamin Franklin, analisaram lá aquelas experiências do Mesmer e chegaram à conclusão de que aquilo tudo não tinha eficácia, tá? Era mais efeito placebo. Então, os espíritas já vão pegar essa experiência do Mesmer e considerar que ali havia influência não de magnetismo animal, mas a ação de espíritos. Então, veja, ele vai pegar aquela ideia, aquele conceito ali do Mesmer e vai trabalhar, vai dar uma outra explicação para aquele fenômeno. Então, para o Allan Kardec, o fluido magnético, ele existe realmente. Ele tem por fonte um fluido universal, um éter. Tá raciocinando com a ideia de éter, que era que existia na época dele. Tá? As pessoas estavam circulando essa ideia, né? Então, esse éter seria o intermediário entre o espírito e a matéria. É interessante que no Livro dos Espíritos, né, o Allan Kardec, né, Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz uma analogia entre esse mecanismo e um aparelho elétrico. Né? O aparelho elétrico ele tem uma corrente elétrica também, que é posta em movimento por uma fonte de energia. Então, a fonte de energia seria o nosso espírito. Né? A corrente elétrica seria o nosso fluido animal que teria dentro da gente. Então, esse mecanismo ele viria mais ou menos daí. Tá? Então, todas essas ideias do espiritismo eles vão surgir nesse meio, ou seja, você tem uma ideia de eletricidade que está se consolidando, a pessoa ainda não entendeu direito o que significa o fenômeno da eletricidade. Alguns conceitos vão pegando para formar o espiritismo, que ele vai se revestindo de um fundamento científico. Tá? Uma outra questão a se considerar é que o século XIX ele é caracterizado por uma época de grande melancolia. Né? Os intelectuais da época enxergavam o progresso científico do século XIX com uma série de rupturas. Né? A eletricidade estava surgindo, a química, e se refere, paradoxalmente também, ao crescimento da melancolia, né? O mal do século, que é uma expressão lá usada por Chateaubriand. Tá? E isso acontece na literatura, vai repercutir no romantismo. Então existe um sentimento de decadência, de tédio, desilusão, melancolia, futilidade da existência, que afetou profundamente os jovens e permeou a literatura do romantismo da época. Então, esse vazio existencial, ele vem da onde? Ele vem de uma certa frustração do racionalismo iluminista, tá? Um certo vazio existencial. Então, porque você perdeu, é como se fosse assim, antigamente você tinha meio que o suporte da igreja. Então você tinha aquele aparato intelectual da igreja ali para sustentar as pessoas se segurarem naquilo. O racionalismo, ele meio que rompeu aí, né? Dinamitou a igreja como base para as pessoas, porque não é racional, né? Então as pessoas elas começaram a ficar sem chão. Então é essa ideia da melancolia desse período, né? E também o período, o século XIX, está marcado por uma luta muito forte entre operários, a classe operária vai surgindo, né? As grandes revoluções operárias de 1848, surgimento aí do socialismo,
Tudo isso é uma época de grande conflito entre a Revolução Industrial e a classe operária. Tudo isso é nesse cenário aí que vai surgir o Espiritismo. Então você vê que essa literatura com os poetas românticos, né, como Lord Byron, no Brasil Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, é uma literatura caracterizada por uma melancolia, pelo mistério, pela noite, pela desilusão, pelo isolamento, é, um individualismo exacerbado e principalmente evasão da realidade. Então é nesse contexto que surge o espiritismo, tá? Então você já começa a ter ali com Mesmer, você tem outros espiritualistas, né, como Swedenborg, sueco, cientista sueco, começa a fazer experiências em que ele conversa com pessoas mortas. Então você vai começando a ter esse movimento espiritualista, tá? De, de conversar com pessoas mortas, né? Isso daí chega a um ponto de virada em 1848, tá? 1848, as irmãs Maggie e Kate Fox nos Estados Unidos, elas começam a dizer que tem a possibilidade elas se comunicam com espíritos, tá? Por meio de batidas na parede. Em 1852, elas começam a fazer uma série de espetáculos. Esses espetáculos são pagos. O número de médiums profissionais fazendo coisas parecidas, né, mantendo contato com o além, né, isso multiplica nos Estados Unidos. Depois isso, em 1852, já começa a ir para a Europa. Tá? No Brasil, em 14 de junho de 1853, o Jornal do Comércio ele já faz uma referência a esses fenômenos mediúnicos. Na época já estava, esses fenômenos já estavam funcionando à base de mesas volantes, tá? Você reunia várias pessoas numa mesa, as pessoas colocavam suas palmas da mão espalmadas nas mesas e essas mesas começavam a girar. Aí você vai falando assim, poxa, mas que coisa estranha, como assim girar? Tem um vídeo aqui que eu coloco que ele mostra mais ou menos o que seria isso. A mesa ela não sai voando, ela sempre vai estar apoiada no chão. Mas é como se alguém estivesse fazendo pressão e desequilibrando a mesa. Para os outros, a mesa está se movimentando. Mas ninguém sabe quem é que está empurrando a mesa. As pessoas ali naquele clima, é, é claramente que a mesa está sendo mexida. E por um espírito. Então, esse fenômeno das mesas girantes, ele percorre a Europa e os Estados Unidos, chega na Europa, e o Allan Kardec ele vai se interessar por esse fenômeno. Então, não é ele que inventou esse fenômeno chega na Europa e ele, muito cético, ele vai tentar ver do que se trata e depois ele verifica que trata-se de um fenômeno autêntico. Tá? Então, e ele procura dar uma explicação científica dentro desse aparato aí de eletricidade, de magnetismo animal. Ele tenta dar uma explicação nisso, fazendo referência à comunicação com os espíritos. Então, e assim começa a surgir então essa fase do Allan Kardec. Então é isso então. Muito obrigado então.